E esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. Está no ar o DeusaCast 17. Hoje aqui comigo, Gabriela Fernandes, jornalista do portal Sechá, para fazer um bate-papo hoje muito legal. Gabizinha, é um prazer receber você aqui no DeusaCast 17. Muito obrigada mais uma vez aqui participando, é uma honra. Você gosta do número 17? Porque a numerologia tem aparecido muito nesse programa, né? Sim, eu gosto do número 17. Se eu fosse jogador de futebol, a minha camisa seria 17. A minha seria 19, quase lá. Tá certo, então. Bom, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui muito legal. Primeiro dizendo que o DeusaCast é um oferecimento da Sechá, Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, Medical Cannabis Fair, Sechá Academy, e também patrocinado pelo Café Smush, um café diferente feito com cogumelo Juba de Leão. É só você ir lá no site do portal Sechá que você vai encontrar informações sobre o Café Smush. Para a gente já começar, Gabizinha, esse programa aqui, nós que somos ávidos por conhecimento, que somos apaixonados pelo conhecimento e muito curiosos em relação a cannabis, nós trouxemos aqui o professor Ubiracir Lima, que é conselheiro no Conselho Federal de Química e membro do Conselho Regional de Química da 4ª Região de São Paulo. Professor, vou te chamar assim porque eu tenho certeza que você vai nos dar uma aula sobre esse universo da cannabis. É um prazer receber você aqui, Ubiracir. Olha, na verdade o prazer e a honra é toda minha, né? Eu acompanho já vocês há muito tempo, vi toda a história, vi todo o crescimento da história da informação que o grupo traz, né? Esse trabalho importantíssimo de divulgação de temas, né? Por acaso é um tema dessa planta, mas é importante, você tem que divulgar, você tem que demonstrar, inclusive, quais são os benefícios, né, de utilização de metabólitos, partes, para onde vai, para onde vem, né, quem está trabalhando com a planta. E como químico, né, como membro do sistema CRQs, né, Conselho Federal de Química e Conselho Regional de Química, eu agradeço, né, o convite, de novo, bastante honrado, para poder trazer algumas coisas talvez diferentes, né? Perfeito. De abordar alguns conceitos químicos, alguns fundamentos químicos que regem também a tecnologia e a aplicação de derivados dessa planta. Muito obrigado pelo convite. Para nós é uma honra, né? Você estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho das informações que você tem nesse seu cérebro incrível, né? Que a gente já fez um bate-papo aqui muito legal com ele aqui. Ele já deu muita informação para nós e eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. E o bate-papo, Gabi, vai ser muito legal porque ele já disse que não foge de nenhuma pergunta. Podemos perguntar o que quiser para ele. Ele então, se vira de acordo com ele. Bom, meu caro, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, mas para a gente começar do começo, né, como diz lá em Minas, a história da cannabis por Ubiracir Lima. Qual que é a sua percepção em relação à história da cannabis no Brasil, o seu envolvimento com a planta, como surge na sua vida e como que você enxerga essa história vinculada ao Brasil pela sua percepção, pelo seu ponto de vista? Olha, excelente essa primeira abordagem, porque isso é importante para nós do sistema, né? A planta, ela para a gente continua sendo uma planta qualquer. O nosso trabalho é o trabalho químico, junto com uma série de outros profissionais, uma série de outras categorias profissionais, a gente busca estudar qualquer matéria. Tá? Então, eu estou falando de uma planta, eu posso estar falando da tinta, dessa caneta, do material metálico que tem em volta, do polímero e tudo mais. Química. Tá? Então, fitoquímica, né, que é o estudo dos componentes da planta, o metabolismo vegetal, como que funciona, por que uma planta gera um determinado metabólico, que é uma substância química qualquer, qual o objetivo. Nada
é à toa, né? Faz parte da natureza. Se ela gerou uma substância qualquer, um canabinoide, um flavonoide, um terpenoide, né? Tem um objetivo para ela. Ela não produz à toa. E, de uma forma muito interessante, né? O conhecimento popular, né? Milenar, a utilização de qualquer planta para alguma destinação, inclusive destinação terapêutica. Então, olha, civilizações antigas já utilizavam esta planta como algum tipo de terapia também. E se eu estudo planta, né, eu sou mestre em Química de Produtos Naturais, lá pelo núcleo, antigo Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais, hoje Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais. Eu sempre estudei esse metabolismo vegetal. Então, lógico, cada planta tem um caminho diferente para produzir, para biosintetizar alguma dessas substâncias. E estudar, né, essa planta de forma mais específica foi um caminho meio que natural. Né? Você começa a ouvir, você começa a ter contato, você começa a saber os grandes benefícios que você tem terapêutico da planta, inclusive por um trabalho fantástico que vocês executam, né? De Obrigado. divulgar, de trazer essas informações. Eu também vou absorvendo, também vou me alimentando dessas informações. E comecei a estudar mais, né? Lá por Brasília, comecei a ir em algumas audiências públicas, bem antes da pandemia, né? Tive contato com informações sobre a família Fischer, né? Anne Fischer, lá que perto de 2014, conseguiu importar amostras para a Anne, né? Eu tive o prazer de conhecer o Norberto, a esposa, num evento. Eu presto todo respeito, homenagem à luta deles para poder ter um bem-estar para a criança. E eu fui estudando, fui vendo, né? E foi meio que natural, como eu disse, né? Se eu já estudava a planta, olha... Por que não estudar a cannabis? Pois é, qual seria a grande diferença? Poucos movimentos, né, metabólicos e poucas substâncias que não são encontradas nas outras plantas. Poucas substâncias. Então, é algo que provoca, né? Nas últimas apresentações que eu tenho feito, né, que eu tenho participado, eu já inicio dizendo que, olha, põe um termo lá, né? Tal, né? Aspectos técnicos, regulatórios, científicos, tal, da planta cannabis. Planta cannabis, ninguém fica isento. Ninguém. Quando você escuta cannabis, né, provoca emoção. E principalmente para quem tem alguém perto do seu núcleo que precisa, que sabe de um benefício terapêutico de alguma substância, seja lá qual for, não interessa para a gente, que vai auxiliar a qualidade de vida. Outros, nossa, né? Mas talvez tenha uma certa resistência por nem conhecer profundamente o que é a planta, o que ela pode ajudar. Tem desvio de finalidade? Tem, né? E como eu digo também, não é a parte química da história. Tá? Nós não temos competência, não estudamos o suficiente para pensar em aspectos sociais, em aspectos políticos. Não. Nós somos ferramenta. Se vocês quiserem, eu preciso utilizar parte dessa planta para produzir um medicamento, para produzir um produto industrializado que vai gerar bem-estar para a sociedade em algo, seja lá o que for, construção civil, né, cosméticos, suplementos alimentares, a gente vai tentar entender quimicamente o que eu tenho ali dentro e tentar fazer uma correlação entre aquela substância ou grupo de substâncias que vai gerar aquela propriedade. Então, destinação também ainda não é o que o nosso grupo, o que a gente pode dar de suporte. A gente é ferramenta para algumas tomadas de decisão. E o interesse, então, do CFQ no tema entra nisso, é na interação química da planta. Exato, e de partes diferentes, Gabi. Ou seja, da raiz
a flor, você tem aplicação. E o que é interessante, né? Nós, como conselho, a gente presta, né, primariamente suporte aos profissionais da área da química e às indústrias químicas. Então, se eu tenho um insumo, né, que vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar o país, quanto a divisa, quanto a recursos, a gente vai lá tentar dar suporte. Entendeu? Então, o conselho busca, os químicos buscam gerar essas ferramentas, apresentar dados para as tomadas de decisão de outros colegas, de outras profissões. Então, para a gente foi um caminho bem natural. Vamos fazer um paralelo, né? O hidrogênio verde, tá? Novas matrizes energéticas, da mesma forma. Que esse ano, cannabis e o hidrogênio verde vão ser talvez uma pauta prioritária do Instituto. Eu vou dizer para você que isso eu particularmente, né? Vamos esquecer um pouquinho que eu sou conselheiro, eu, profissional químico Birassi, fico orgulhoso demais. Entendeu? Por quê? Porque nós temos um apoio, temos um suporte, nós montamos um grupo de trabalho lá no Conselho Federal, né? E o nosso presidente, né, o professor José de Ribamar, nos dá todo o apoio, todo o grupo do Conselho, né? Nós temos um grupo de comunicação lá fantástico, né? Capitaneado hoje pela jornalista Jordana Saldanha, que é a nossa chefe de comunicação, e que dá esse né, background para a gente poder trabalhar. Perfeito. Tá? E, exatamente, a gente trabalha com a parte técnica, científica, muito profissional e muito responsável. Da mesma forma, né, isso é importante, de novo, ressaltar que, olha, é uma planta. Se a sociedade, se vocês buscarem a gente para falar, né, sobre outra planta, né, ou sobre outra tecnologia que envolva química, se não for eu, nós temos no nosso conselho, nós temos mais que 200 mil profissionais da área da química. Vai ter alguém especializado ou alguém com competência suficiente para tentar dar suporte. E de uma forma cada vez mais suave, mais palpável para quem não é da própria área. Assim, uma das ideias do DeusaCast é justamente levar informação para quebrar esse preconceito, essa desinformação que tem sobre a cannabis. Com base em tudo nisso que você falou, quimicamente, como explicar para as pessoas quimicamente que a cannabis é sim uma planta medicinal? É interessante, né? Quimicamente, tem um monte de caminho. Tá? Primeiro, uma substância química, qualquer uma delas, ela pode ser utilizada para fins terapêuticos. O que eu preciso? Eu preciso comprovar eficácia, ou seja, essa substância tem aquela atividade, tem uma resposta terapêutica e preciso comprovar segurança. Tá? Eu não tenho desequilíbrio aqui. Não adianta ser só eficaz, tem que ser seguro também. E para essa comprovação, nós temos, né, aqui no Brasil, de forma também, vou usar o termo bem orgulhosa, uma agência de regulação sanitária, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que disponibiliza para qualquer um, vocês podem desenvolver, né, a partir de algum colega, algum profissional da área química, da área farmacêutica, da área biológica, da área de engenharia, alguma substância, aplicar, transformar numa formulação que vai ter essa destinação terapêutica. Eu preciso, a partir de algumas resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, executar testes ou ensaios que comprovem formalmente que aquela substância ela é eficaz, tem aquela aplicação terapêutica e também segura. Então, da planta cannabis, gente, como qualquer outra planta, eu tenho uma quantidade absurda de substâncias químicas ali dentro, de metabólitos, tá? Gerados pela biossíntese vegetal dessa planta. Então, o que tem sido feito há muitos anos? Tem sido aplicado diferentes frações, diferentes partes da própria planta e que tem tido uma resposta terapêutica aparente. Um termo muito bom, tá?
dados do mundo real. Ou seja, eu estou vendo, eu utilizo uma parte dessa planta, eu utilizo um preparado dessa planta e eu vejo que eu tenho uma resposta, eu tenho um benefício terapêutico daquele preparado. Hoje eu sei exatamente qual é o mecanismo de ação agora dessa substância, ou desse conjunto de substâncias que eu vou chamar agora de um extrato. Talvez não 100%, mas isso faz parte da evolução. Tá? A gente está evoluindo cada vez mais. Eu estou estudando esses mecanismos, eu tenho uma série de profissionais que estudam esses mecanismos. Né? Farmacologia, ok, perfeito. Então, essa planta, algumas substâncias delas, já tem essas comprovações, já tem esses resultados aparentes do mundo real terapêutico. Vou dar um exemplo. Manda lá. Na última Olimpíada, o canabidiol, que é uma das substâncias, um dos metabólitos bastante conhecidos, bastante divulgados, que são produzidos por essa planta, ele foi assumido pelo órgão de dopagem das Olimpíadas como seguro. Ou seja, é permitido. O atleta ele pode utilizar fadiga muscular, atleta de alto rendimento, por uma das propriedades atribuídas a essa substância, que é o canabidiol, ele consegue ter uma atividade anti-inflamatória. Então, tem uma resposta muito interessante para esses profissionais, para os atletas de alto rendimento. Então, ele precisou utilizar, no Brasil a gente não tem ainda uma previsão legal para isso, mas um suplemento alimentar, que tenha o canabidiol na sua composição, ele pode utilizar que, sendo encontrado naqueles testes de antidoping, ok, não tem problema nenhum. Teste positivo para canabidiol. Perfeito, você está se recuperando muito bem utilizando o canabidiol. E aí por diante, caramba, centenas de substâncias químicas diferentes na planta. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um mundo ainda para descobrir, um mundo ainda para estudar de forma profissional, de forma segura, essas substâncias que essa plantinha consegue produzir. Não há motivos, Gabi, para preconceito contra a cannabis. É só uma planta, né? Afinal de contas. De novo, Gabi? Pra gente, essa planta, eu costumo citar muito bolto, mas carqueja e outras quaisquer. Arnica. Minha avó era fã de arnica. Saião, entendeu? Tem os benefícios. Tem um termo, gente, chama-se etnofarmacologia, que é um conhecimento popular de aplicação de algumas plantas também. Então, a gente vai atrás dela, que eu estou querendo dizer, é um grupo enorme de profissionais, técnicos, químicos, farmacêuticos, médicos, biólogos, buscar aquele sentido, o porquê que povos antigos, indígenas, ou o pessoal mais da área rural, que lança a mão bastante do uso dessas plantas, por que ele utiliza? O que tem ali dentro? O que está acontecendo? Tem alguma substância especial? Lá atrás, quando a gente começou a pensar na nossa biodiversidade, um monte de gente veio ao Brasil, um monte de gente foi à região amazônica para buscar essas histórias, para buscar esses preparados e entender o que estava acontecendo. Então, foi um período bem interessante também, porque a gente tinha que proteger a nossa biodiversidade. Ou seja, a gente tem esse conhecimento aqui, a gente tem o uso dessas plantas em geral, não estou dizendo uma planta, a cannabis especificamente, mas qualquer uma outra, e talvez viesse um pesquisador estrangeiro, buscava o nosso conhecimento, buscava a substância, levava, tá? E às vezes até patenteava. Nossa, já quiseram patentear a caipirinha. Nossa, entendeu? Seria o caso da copaíba, por exemplo? Copaíba, óleo de copaíba. É verdade, bem lembrado. São diferentes substâncias, diferentes plantas. E já que eu estou falando de diferente também, vou adiantar para vocês que a própria cannabis, eu tenho diferentes quimiotipos dela.
Tá? Que é diferente de cepa. Não vou te falar diferente. É uma definição e uma abordagem, tá? Ou seja, hoje eu tenho uma variedade, né? Antigamente, desculpa, não antigamente, né? A gente ainda trata de sativa, índica, ruderalis. Gente, já há uma mistura muito grande, tá? Híbridos, o termo é esse, vários híbridos. Então, a gente precisa, né? E o Brasil é riquíssimo, o Brasil é muito fértil para isso, entender qual é a planta que a gente tem aqui, qual é a melhor planta, qual é a melhor semente que eu vou produzir ou que eu vou utilizar para diferentes cultivares em diferentes regiões do Brasil. Né? Brasil de norte a sul tem um Brasil diferente demais, né? Vários Brasis, e que vão se adaptar. Soja, eu tenho diferentes sementes para diferentes aplicações, para a própria planta se defender, ela se defende, de condições adversas a ela. Então, de novo, a gente tem um caminho ainda muito grande e muito interessante para percorrer, para estudar a própria planta. E já que a gente está falando de diferenciação, queria aprender um pouquinho, vou usar esse termo, aprender um pouquinho aqui com o professor Ibiracir Lima hoje aqui, gentilmente chamando assim, sobre as formas de extração, né? Porque assim, a cannabis, ela tem uma forma de extração que você coloca por meio do óleo de coco, né? Aí o boldo, por exemplo, você faz uma infusão na água para você tirar a substância. Por que até a Gabi estava conversando aqui com a gente, comentou, mas por que não pode ter uma infusão da planta ou da flor da cannabis na água, que não dá certo, dá efeito, não dá? Queria que você explicasse para a gente essa diferenciação aí da extração e como que a gente pode ter acesso ou receber os benefícios da planta por esses meios diferentes aí. Ele tá rindo, acho que eu falei alguma besteira. Não. Será que eu falei ele tá alguma elaborando besteira? na cabeça dele. Ele começou a rir assim, tô falando besteira. Não é Se eu isso. estiver, pode me corrigir, tá, doutor? Tá, então eu não estou rindo, eu estou sorrindo, estou feliz com a abordagem, né? E é importante a gente tocar nesses assuntos. Envolve uma ciência, envolve uma química muito bonita, muito bacana. E sei lá, e traduzir de uma forma, né, bem palpável. Claro. Substâncias químicas têm afinidades com outras substâncias químicas. É a polaridade. Polaridade. A gente usa o termo semelhante dissolve semelhante. Então, solvente com uma determinada polaridade consegue extrair, consegue ter afinidade, consegue capturar outra substância que tenha a mesma afinidade em termos de polaridade. Afinidade mesmo. Você tem afinidade com um monte de colega. Pô, vocês são uma dupla fantástica. Vocês têm afinidade profissional. Sim. Tá? Se não tivesse, o que ia acontecer? Vocês iam se repelir. Não é isso? Então, substâncias químicas com polaridade extremamente diferente não vão ter afinidade, não vão ter interação. Então, a planta, lembra, tem centenas de substâncias diferentes. Eu preciso encontrar qual é aquele solvente que vai ter afinidade com aquele grupo de substâncias que eu quero para a minha aplicação. Aplicação terapêutica, aplicação industrial, qualquer uma. Eu preciso entender, preciso descobrir. E para descobrir, eu preciso testar. Eu posso, teoricamente, imaginar. Não é muito difícil, a gente estuda isso. É a parte da química, né? Qual substância tem polaridade X, polaridade Y, né? Então eu quero extrair determinada outra substância que, olhando para a estrutura química dela, eu consigo imaginar, eu consigo prever qual seria a afinidade com determinado solvente. Ah, caramba! Isso posto, se eu quero extrair canabinoides, se eu quero extrair terpenoides, se eu quero extrair flavonoides, eu sei qual é a estrutura dessas classes químicas e vou imaginar, olha, essa aqui é mais polar, essa aqui é menos polar. Opa! Essa aqui eu consigo extrair com solvente aquoso, água. Essa aqui eu consigo extrair com solvente orgânico. Alguns solventes com polaridade diferente, com capacidade de extração diferente da água.
Fantástico. Né? Então eu posso fazer a minha infusão lá, posso fazer o meu chá com água, perfeito, eu vou conseguir extrair um determinado grupo de substâncias. Poxa, mas vem os canabinoides? Não. Aí eu uso um solvente com uma polaridade muito menor, são os óleos. São os óleos. Você citou o óleo de coco, né? A gente chama de triglicerídeos de cadeia média. Bonito nome, né? Que sim. E a gente, assim, muito sutilmente, carinhosamente, a gente chama de TCM. TCM. Né? Ah, vamos usar um TCM aqui, vou extrair Se aqui. você ainda não pegou o seu caderninho para anotar, pegue. É uma aula, de fato. Triglicerídeo. De cadeia média. De cadeia média. Então, mas a tecnologia evolui, tá? A gente conversou um pouquinho nos bastidores. Sim, muito, por sinal. Então, nós temos, ou tínhamos, porque a gente está evoluindo, né, alguns cursos aqui pelo Conselho da 4ª Região, Conselho de Química, e, né, apesar de ser a base aqui, mas ele fica disponível online, ou seja, qualquer pessoa do mundo inteiro pode participar. E um dos eventos desse a gente convidou um químico genial, chamado Antônio Carlos Teixeira. Tá? No ar, eu vou declarar que o apelido dele é Dida. Dida? Meu amigo Dida, mas é o Antônio Carlos Teixeira. Tá? E é um químico fantástico da área de produtos naturais. Poxa, dirigiu empresas, desenvolveu vários processos diferentes. E ele foi responsável nesse curso, né, no módulo dele, responsável pela apresentação de tecnologias, estratégias para extração. Então ele dividiu entre métodos clássicos e métodos modernos de extração. Então os clássicos são esses, né? As extrações com solventes, diferentes do que eu faço em casa, o meu cafezinho, tá? E as novas tecnologias, né? Algumas tecnologias que a gente chama de assistida. Eu vou fazer uma extração, vou usar um meu solvente com a polaridade que eu acho que vai poder buscar aquele metabólito, aquela substância que é do meu interesse, assistida por uma outra tecnologia. Ultrassom. Conhecem o ultrassom? Sim. Então, o ultrassom, ele vibra as moléculas, ele gera uma certa capacidade de interação, provoca essa interação entre as moléculas do solvente e do metabólito que eu quero extrair, facilita esse processo. Tá? Então, técnicas assistidas. E a super clássica, né? Hoje, nesse mundo, né, de extração, principalmente, né, de derivados da planta cannabis, né, utilizar um gás. Caramba, vou extrair com gás? Não. Eu vou transformar esse gás num líquido. Como? Né? Eu vou comprimir ele e vou transformar ele no que a gente chama numa fase crítica ou supercrítica. Então, diferença entre um sólido, um líquido e um gás é a proximidade entre as moléculas. Num sólido, as moléculas estão muito unidas. Tá? Num líquido, elas estão um pouquinho mais distantes, então elas têm essa mobilidade. Num gás, gente, as substâncias estão muito distantes. Ou seja, se você tem um gás, né, se você abrir um frasco de CO2, de gás carbônico aqui, ele vai ocupar inteiramente esse espaço, ele vai se espaçar. Opa, sólido, líquido, um gás. Se eu submeter ele a uma pressão positiva, o que eu vou fazer? Eu vou comprimir, não vou? Então eu tenho gás, opa, eu consigo ele transformar em um líquido. Líquido. E esse líquido, esse CO2 em fase líquida, com alta pressão, ele tem a polaridade característica dele. Então ele também vai interagir com uma série de substâncias de uma planta, os canabinoides, não é o que eu quero, e vai conseguir extrair. Qual é a grande vantagem? Gabi, me pergunte. Leandro, vamos lá. Toca fogo na tua inteligência superior que você tem, a sua percepção. Por que eu vou usar o CO2 em fase crítica? Vou comprimir, vou ter um trabalho danado e não vou usar água. Ou vou usar um outro solvente qualquer com polaridade. Por que eu vou fazer isso?
Para fazer o spray? Gabi, chuta. Por quê? Porque ele vai apresentar alguma característica que ele não apresentaria só na forma líquida, se ele não passasse por esse processo. Os dois, tá? Os dois têm o mesmo sentido. Gente, se eu utilizar água para extrair, eu não quero água, eu quero quem? A substância que eu extraí, não é isso? Sim. Então, em um determinado momento do meu processo, eu tenho que tirar a água. Qual é o ponto de ebulição da água? Qual é a temperatura em que a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso? 100 graus. Sim. Caramba, e todo mundo estudou muito bem. Respondendo assim com medo da prova oral. Vou acertar ou vou errar? Vou acertar ou vou errar? Acertou! A resposta está correta. Então, aí você imagina, né? Eu tenho ali meu extrato aquoso, vamos pensar assim, meu extrato aquoso, e num determinado momento do meu processo eu tenho que tirar a água. Eu não quero a água, eu quero o canabinoide ou outro metabólico qualquer da planta. Eu preciso remover a água. Para eu remover a água, eu tenho que fazer o quê? Aquecer aquela mistura. Eu tenho que tirar ela. Qual a temperatura? 100 graus. 100 graus. Olha, todas as substâncias que estão ali no meu extrato, elas são resistentes a essa temperatura de 100 graus? Não sei. Não sei. Então, submeter, né, o meu extrato aquoso a uma temperatura de 100 graus pode gerar algumas reações químicas e eu transformar aquela substância preciosa que pode ter a atividade terapêutica que eu quero em uma outra substância que talvez não tenha atividade ou, de uma forma perigosa, transformar em uma outra substância que não seja segura para administrar. Então, caramba, não vou usar água? Vou, dependendo do meu objetivo. Vou usar outro solvente qualquer? Vou, dependendo do meu objetivo. Agora, o que eu fiz com o CO2 mesmo, hein? Transformou ele em gás. Não, ele já é o gás. Ai, O que eu Virou fiz com líquido. ele? Em líquido. Não é? Eu não aproximei as moléculas? Ele não é líquido? certo. Certo. Então, na pressão, nas CNTPs, pergunta de prova. Vai, Gabriel. Tá ficando Vai muito primeiro. difícil já. CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Isso caía muito na prova. Tu lembra disso? Tá escondido aí, mas Tô você lembra, tentando Leandro? Tô tentando lembrar. Então, nas CNTPs, o CO2 é um gás, né? Então, uma atmosfera, a temperatura aqui nossa, né, em Kelvin, 25 graus Kelvin, né? Nós não estamos em Kelvin, a gente usa Celsius, né? Aqui em São Paulo, sei lá, essa semana a gente passou de 15 para 25. E semana que vem volta para 12. Ok, esquece isso. Mas, nas condições normais de temperatura e pressão, CO2 é um gás. Eu comprimi, transformei no líquido, consegui extrair o que eu quero. Se eu aliviar a pressão, o que vai acontecer? Volta a ser gás. Ele vai embora. Aí eu tenho quem? Meus metabólitos. Precisei aquecer? Não. Olha, fantástico. Então, técnicas diferentes de extração. Leandro, Gabi, qual a melhor técnica? O que eu tenho para trabalhar? Sei. Depende do objetivo. Do objetivo e da minha competência técnica, da minha estrutura, do meu aparato para poder trabalhar, para poder realizar a minha extração e, né, voltando ao objetivo, onde que eu quero aplicar? Né? Qual substância eu quero? Eu posso ter um grupo de substância que vai suportar 100 graus para poder tirar água. Vai, não tem problema nenhum. Sem estresse. Mas eu preciso saber o que eu quero. Por isso, gente, que independente se for planta, cannabis, se for concreto, construção civil, se for tecidos, né? Estamos falando da planta, eu preciso de um suporte de um profissional para me ajudar, né? Eu posso ter as grandes ideias, Leandro. Vocês são muito criativos. Eu posso pensar em alguma coisa. Aliás, isso é muito importante.
né? Nós, às vezes, a gente fica preso dentro de um quadrado, né? Que a gente não consegue enxergar muito do lado de fora. A gente precisa também ser provocado. Nós temos a base, nós temos o fundamento, nós temos o alicerce muito sólido, né? Então, demanda da gente alguma coisa. Sim, e trazendo isso para prática terapêutica, né? O paciente ele não tá no CNTP, né? E aí como que fica? Ai, Gabi, fantástica. Bom, vamos lá. Se vou levar para um lado, né? Ele não está nas CNTPs porque ele tem algum desvio na saúde, tá? Ou seja, ele precisa de uma terapia. E eu tomei muito cuidado de falar uma terapia, não falei um medicamento. Entendi. Entendeu? Mas pode ser uma substância química que eu vou considerar como um medicamento. Até porque a química não se resume a uma interação medicamentosa ou é muito além disso, né? Ah, Gabi, nós somos química, né? Sim. Você lembra que a gente também conversou um pouquinho, né, sobre isso? As nossas reações, elas são, né, algumas vezes involuntárias porque uma reação química está acontecendo no nosso organismo. E tem até aquela frase popular, né? Deu química. Olha lá, deu química. Olha lá, bateu química, deu química. Isso num relacionamento, num emprego, numa reunião de negócio, no amor, na paixão. Né? O santo bateu, deu química. Né? Eu estudei, né, um bom bocado de quântica, química, Erwin Schrödinger. Ou seja, movimento de elétrons, posição, prótons, aí tô lembrando, hein? Aí, tá vendo? Me lembro agora fazendo a ligação do carbono, os risquinhos, oxigênio na prova. Você sabe que tem uma lenda, né? Que você desenhar, né, um ciclo hexano, um anel aromático do benzeno e tudo mais, é tudo que o químico orgânico gosta. Tá? Saber desenhar certinho, né? O hexágono, 6 pontos, tá? E, cara, isso é fantástico. Você não tem noção. Conseguir desenhar, tá. Ó o anel aromático. Entendeu? Então, é um exercício maravilhoso nosso, né? Pensar em uma ligação química. Mas voltando, né? Em bioquímica, caramba, nós temos uma química boa. Caramba, me apaixonei pela minha esposa. A química foi boa. Na entrevista tem que dar química para fluir um bate-papo, porque dependendo da situação, você está conversando com alguém, numa entrevista mesmo. Sim. Assim, travou, daí ficou aquele climão. Então, né? olha, a química tá indo embora. Tal. Olha só, né? Por que eu sinto uma química fantástica aqui? Porque eu respeito vocês pra caramba. Porque eu acho o trabalho de vocês maravilhoso, de informação. Então, eu, sozinho, meu organismo está gerando uma série de metabólitos diferentes que está me dando um tremendo prazer de estar aqui conversando com vocês. Pô, se fosse um negócio chato, obrigatório, sim, caramba, eu ia estar sisudo aqui, você ia perguntar, eu não ia dar a menor atenção. Agora não, tem química, gente, aqui. Ou seja, pô, caramba, fui extremamente bem recebido, né, com tremendo respeito, da forma que eu respeito vocês também. Então é gostoso. Alguma química está acontecendo, tá, que está me dando essa sensação, né, é muito legal, né, de novo, é uma honra estar representando o meu sistema num Deusa Cash, né, maravilhoso. E fica muito honrado. E conseguir divulgar. Então, isso é química. Essa semana eu fiz uma apresentação, né, ainda no nosso projeto, no nosso programa, né, de comemorações do mês do Químico, que o dia do Químico foi 18 de junho, e depois eu escrevi um pouquinho, né, e eu falei, olha, foi tão legal que deu química. Usei exatamente o mesmo termo, Leandro, ou seja, tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você enxerga, inclusive tem alguma reação química ocorrendo. Alguma. Né? A gente nasce porque uma reação química ocorreu. A gente morre
porque alguma reação química para de ocorrer. A gente tem uma doença porque é uma reação química. O Gabi, lembra que eu falei que química é muito legal, que eu gosto de todas elas, independente. Pô, cannabis é maravilhoso? É a planta? Eu estudo planta há muitos anos. Né? Mas, durante um tempo, eu fui membro da coordenação de saneante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje eu sou um dos membros titulares da Câmara Técnica. E o produto de limpeza, o nosso coordenador fantástico, o Herbert Santana, ele usou um termo na época da pandemia maravilhoso. O produto saneante foi a nossa primeira vacina. Quando você não tinha vacina, você tinha o quê? Álcool gel. Que ficou em falta nos mercados. Foi uma... Gente, foi surreal, não foi? Sim. Agora, álcool gel, o que é isso? O que ele faz? Ele provoca uma reação química na parede celular de micro-organismo e do vírus também. Reação química. Muito bem. Então, se eu não tenho esse reagente, que é o álcool gel, ou que é um desinfetante, ou que é um esterilizante, em quantidade, entre aspas, concentração suficiente para eu reagir com todos os micro-organismos, eu vou ter subproduto da reação. Eu vou ter um substrato, que é o micro-organismo, sobrando. Se ele sobrar, por alguns mecanismos diferentes, ele vai sobrar o mais resistente. Olha o termo que eu usei. Vai sobrar o micro-organismo resistente. Então, eu tenho aquela resistência antimicrobiana. Eu tenho um número elevado, posso ter um número elevado, de infecções hospitalares. Então, mesmo essa substância química que precisa reagir com a parede celular do micro-organismo, são glicoproteínas ou outras, dependendo, bactérias gram-positivas, gram-negativas, eu vou mudar um pouquinho a estrutura da parede celular, eu preciso de uma reação química. Então, né, olha só, nós saímos lá da plantinha cannabis, pensamos em um monte de metabólicos, pensamos em tecnologias de extração, pensamos em reações químicas que a gente gera o dia inteiro no organismo, e passamos agora por saúde pública. Ou seja, inibir, reduzir o número de infecção hospitalar e combater o surgimento de micro-organismos resistentes. Química. Não é fantástico? Muito bom. Não, demais. E nessa sequência aí do pensamento sobre a química, parando para pensar no nosso dia a dia, olha só que interessante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sensitiva. Eu reajo a tudo. Olha. Há uma pessoa que, tipo assim, que me trata bem, uma pessoa que me trata mal, e dependendo do grau de importância que essa pessoa tem para mim, eu a ignoro ou eu tomo muito para mim aquela dor. Então, tudo isso é reação química dentro de nós. Por exemplo, a gente está aqui numa entrevista agora. Pô, tá demais o bate-papo. Quando eu tô nesse ambiente, eu vou usar o termo que eu me empolgo. Mas quimicamente acontece alguma coisa assim dentro de mim que eu fico muito mais ativo para fazer a entrevista, eu fico muito mais concentrado, eu desenvolvo muito mais porque alguma reação química está acontecendo. Aí eu te pergunto, dentro do equilíbrio emocional, dentro dessa situação, a gente precisa então buscar ter um equilíbrio químico dentro de nós, assim. Por que isso acontece com o nosso corpo? E eu acho que em algum momento a gente vai chegar na cannabis, porque a cannabis, essa terapia canabinoide, ela pode trazer esse equilíbrio nessa ausência de alguma composição dentro de nós. Mas por que isso acontece? Porque assim, eu normalmente quando me empolgo eu me arrepio assim tal, e aí a minha vida flui muito mais fácil por conta dessa química que bate. Olha, a gente ia aprofundar lá na quântica, né? Vamos lá. Mas um dos meus grandes ídolos, né, o Wilson Boter, meu colega lá de coordenação de fiscalização e orientação profissional no sistema, uma vez eu fui falar de quântica e, nossa, ele brigou comigo. Eu não sei se ele imaginou que eu ia falar da filosofia, né? E, no fundo, não era a filosofia. Tem uma interfacezinha, né? Vamos pensar em semelhante dissolve semelhante, de novo, em polaridade. Ok, o que acontece ali? Você tem um deslocamento de elétrons na última camada, que eu vou chamar de camada de valência, tá?
e que vai proporcionar alguma característica especial a essas substâncias. Gente, do cabelo à unha do dedão, você tem um monte de substância química, você tem moléculas, você tem um monte de elétrons aí nas suas camadas de valência, não é isso? Pois é. Você está perto da Gabi. Se a Gabi tem algum movimento de elétron que é incompatível com o seu, filosofia, hein? Vocês vão ter uma interação de repulsão ou de atração. De novo, entre aspas, Botter, pelo amor de Deus, é um pouco da filosofia da coisa. Mas, se você pensar em quântica, se você entrar dentro de todas as substâncias químicas, vai ser isso. Tá? Então, você tem essa movimentação. Né? Vamos pensar, né, no conceito hahnemanniano, né? Vamos pensar em florais, né? Vamos pensar em como é que é o termo? Ai, eu tô... Bom, Que coloca no... Gotinhas. Dá uma gugada aí, alguém? Eu tô esquecendo agora. Calma, tá? eu sei o nome da marca e não sei Mas enfim, você foge do conceito teórico de mecanismo de ação de um medicamento. Tá? Química Óleos farmacêutica... essenciais? Também, mas... droga. bom, enfim, a gente lembra no meio do caminho. Vamos lembrar no meio do caminho. Mas, enfim, é uma formulação que ela tem ultradiluições. Então, teoricamente, aquela substância ativa nesse preparado é muito pequenininho, tá? Mas, gente, você tem respostas. Aquela resposta terapêutica, ela vem de onde? Eu sou químico. Eu não sou farmacêutico. Se eu pudesse consultar agora a minha grande amiga Cris Soares, ela ia, além de lembrar do nome, ela ia me mostrar o mecanismo é assim, assado, tal. Então, quando eu tenho agora um medicamento tradicional, que eu tenho uma concentração formal, eu tenho um mecanismo de ação dessa substância num receptor biológico meu, que vai provocar essa resposta terapêutica. É o que nós estamos estudando hoje, né, nos receptores CB1 e CB2, dos canabinoides, né? Perfeito. Então, como é que funciona? Eu tô me provocando essa minha própria resposta. Ou seja, eu estou dizendo que eu estou utilizando um medicamento e eu vou melhorar. Ponto. Tá? Ou seja, o meu organismo talvez possa ser capaz de produzir essa própria resposta. Quimicamente, eu não gero uma série de substâncias químicas diferentes? Lembra? Essas atrações, essas repulsões que a gente sempre, naturalmente, né? A sensação de felicidade de estar aqui, né? Um ambiente agradável, poxa, simplesmente ultra receptivo. Isso não dá um bem-estar? Eu estou produzindo alguma coisa aqui. Tá? Então, isso funciona, isso vai acontecer. Eu vou administrar uma substância na concentração que for por um estudo, né, diferente, né, seja o estudo clínico clássico, seja o estudo clínico agora dessa outra categoria que continua me fugindo, né, a lembrança, mas é real. Então, né, aqueles elétrons de valência, né, aquela positividade. Gente, fulano é bastante positivo. Caramba, filosoficamente, o que eu quero dizer com isso? Alguém um dia pensou nisso. Tá? E mais uma vez, meu amigo Wilson Botter vai me dar umas broncas. Mas é mais ou menos isso, Botter. Aquela pessoa que é contagiante, né? Pô, aquela pessoa contagiante, né? Tal, né? Eu achei tem toda essa questão. Exato. Gabizinha, quer perguntar alguma coisa dentro desse assunto ou podemos mudar de assunto? Quer perguntar alguma coisa sobre isso? A gente pode, porque tem um monte de coisa. Tem uma aqui muito legal, ó. Se você quiser perguntar algo dentro desse assunto, pode, porque senão eu tô com uma engatilhada aqui. Só uma que eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? A depressão é uma reação química, então? Olha, eu não tenho dúvida. Como a própria alegria, né? A tristeza, né? A própria depressão é uma reação química. Ainda, né, no campo filosófico, a gente provoca isso. Entendeu? Poxa, algum agente externo pode me levar a essa situação.
Então, talvez eu entre num ambiente, né, meu psicológico que vai me deixar mais contraído, mais reprimido, né? E o que é isso? Aí você tem psiquiatras que estudam isso, você tem psicólogos que estudam isso e que tentam tirar, né, você daquele ambiente, né? Eu estou dentro desse ambiente. Do lado de fora tem muita coisa acontecendo bacana pra caramba, mas eu não consigo atravessar esse muro aqui. Ou seja, eu posso estar produzindo alguma substância ali que não me deixa. Aí, legal, poxa, os canabinoides podem me auxiliar? Podem, por que não? Né? Eu não vou dizer que eu entro em depressão, né? Mas quando eu trabalho demais, quando eu tenho um dia muito tenso intelectualmente, cara, eu preciso sair dali, eu preciso conversar com o Gabi e com o Leandro. O quê? Futebol. Caramba, o Brasil tá uma droga. Meu Deus, você tá ruim pra caramba. Isso, encontrar com vocês num ambiente que não seja um ambiente de trabalho, me provoca algumas reações químicas que me tranquiliza, né? Eu ando bastante, e esse ato, né, andar, principalmente na rua, eu estou vendo coisas, eu me concentro em outras coisas que não aquela que poderia estar me cansando, né? Puxa, nossa, aquela Ferrari linda ali, ó, azul, viu? A clássica é vermelha, passou uma azul, né? Teve uma Bugatti andando aqui em São Paulo, vocês viram essa semana? Não. Maravilhoso. Um carrinho, pô, simples, de 50 milhões, se eu não me engano. Caramba, você olhar para aquilo ali te provoca uma sensação que vem de algumas reações também, que vai te distrair para alguma coisa. Praticar esporte. Caramba, talvez eu esteja, né, entrando num processo de depressão. Eu estou entrando num campo que não é meu, né? Química é outra coisa. Mas, filosoficamente, né, eu tô trancado no meu ambiente. Caramba, eu vou sair daqui, eu vou correr, eu vou fazer um esporte coletivo, fazer alguma coisa. Me tira daquele pedacinho. Me leva para um outro mundo que eu esqueço que eu estava ali dentro, preso daquilo ali, e começo a me transferir para um outro ambiente, para um outro mundo, e naqueles momentos eu não tenho mais esse processo que poderia estar me prendendo em um ambiente. Tá bom, eu não consigo, pô, não está indo. Tá bom, aí eu tenho, né, esses geniais da classe médica, que vai me orientar com algumas substâncias. Eu preciso dessa substância. Olha, eu pessoalmente, eu não preciso, né? Mas alguém pode precisar. E funciona. É a resposta terapêutica aparente. Sim. Uma série delas. E aí a gente entra, Gabi, nos derivados da própria cannabis, né? E a gente não pode entrar também na lenda que é da plantinha natural, não faz mal. Calma aí, ó, tem 2 vírgulas aí, né? Eu preciso entender o que é aquilo, preciso entender se aquela mistura ali só tem componentes químicos que vai gerar essa resposta positiva minha, inclusive para a própria depressão, né? Estudos científicos, uma série deles que precisam ainda se transformar em estudos clínicos. Leandro, a gente conversou, Gabi, a gente conversou. Sim. Um pouquinho disso. É um degrau importantíssimo para a gente subir e para a gente divulgar também, né? Ou seja, vamos andando, vamos crescendo. O Brasil tem um potencial enorme, a planta tem um potencial enorme. Vamos estudando, vamos lá. Algumas dessas substâncias, né, isoladas ou mesmo em combinação entre elas, também tem dados, também tem uma série de relatos que a gente precisa desse estudo clínico formal, de que me auxilia a sair daquele buraco, entre aspas, né? E me ajuda a, de novo, talvez, essa parte da socialização. Então, enfim, mais uma reação que pode ocorrer com algum dos derivados dessa planta, né? Depressão, autismo, Alzheimer, ansiedade, Parkinson, né? O
deputado Suplicy está fazendo terapia, fantástico. A relato dele, né, que está dando bastante auxílio, né? Uma turma bacana lá de Franca, que está dando suporte, meu amigo Anor. Sim, da associação, né? É. E, professor, pegando aí um pouquinho esse conceito aí de multifarmácia, a cannabis, ela pode ter uma resposta diferente dependendo da situação? Pode. Fala um pouquinho desse conceito multifarmácia que a gente estava batendo um papo, que eu acho que é interessante também. Não, fantástico, mas vamos começar a me ver. O que me veio na cabeça agora sobre cada indivíduo tem uma resposta diferente. Você gosta de camarão? Gosto. Gabi? Gosto médio. Tá vendo? Eu adoro. É. Mas tem gente... Mas tira a cabeça ou come com a cabeça e tudo? Tiro. Isso não é raiz, então, pô. Em Santos, lá, era só com cabeça e tudo. Bom, eu vou dizer que depende, mas no geral, se eu puder, né, escolher... Tô brincando. Fica à vontade pra comer o seu camarão. Ele no alho, óleo. Eu tenho 3, né? Não vou tentar esquecer do restante, não, mas eu tenho 3 colegas, o Cláudio Dutra. Nossa, ele faz um camarão maravilhoso. Meu compadre Patrick. Meu compadre Patrick, ele é um gourmet, né? E meu amigo de longas datas, Alexandre Neves, ele também é um outro cara sensacional. Aí a gente ia para a região dos Lagos. Você está falando de Santos, né? Rio de Janeiro agora. Então, lá para São Pedro da Aldeia, baratinho, bom pra caramba. Santos, a região ali é caro, hein? Eu morei um tempinho lá. No Canal 1. Tá vendo? A gente já pensou em ir para lá também, porque é o mais próximo que a gente se aproxima de estar lá no Rio de Janeiro. O ambiente ali, o clima ali, o clima praiano é maravilhoso. Mas, voltando, né, para o camarão, para a multifarmácia, né, cada organismo responde de uma forma diferente. Tem gente que tem uma alergia terrível, que não pode chegar perto de camarão ou derivado. Não pode. Não é que goste médio, não é que goste muito, né? Não pode. Então, é do seu organismo. Quando você já está, né, sendo submetido a algum outro tipo de terapia, porque eu não vou chegar lá num derivado, no medicamento, né, à base de cannabis, não vou, também foi petulância minha, né? Muito provavelmente eu não vá se eu não tenha testado algum outro antes, entendeu? Até porque as próprias normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma alternativa. Então, você já testou um medicamento tradicional, não funcionou, eu não tenho aquela resposta, eu vou utilizar o derivado da cannabis. Só que para umas terapias dessa, dependendo, né, do seu prejuízo da saúde que você tenha, que você esteja passando, você já está administrando, já está sendo submetido a outras substâncias químicas, a outros medicamentos. Tá? Então, se você está tomando medicamento, Gabi está tomando outro, eu estou tomando outro, está tomando outro, quando eu for administrar agora o derivado de cannabis, talvez a minha resposta, independente de organismo diferente, possa ser um pouco diferente. Então, aquela resposta clínica que o próprio médico prescritor, né, o chefe, o coordenador do meu estudo clínico, do desenho que foi montado, ele tem algumas variações que não necessariamente é daquela própria ferramenta que a gente está levando, né? A ferramenta química é a seguinte: eu preciso ter certeza de qual é a composição química daquele extrato, da melhor forma possível. Eu preciso isolar, caracterizar e ter certeza daquela composição toda e ter dentro de uma faixa de especificação. Só que não é só isso. Foi o que a minha amiga Cris me alertou, falou: Bira, olha só, presta atenção. Ok, fantástico. Só que eu tenho também pacientes, eu tenho também voluntários do estudo, que é, entre aspas, o termo que ela utilizou para mim, multifarmácia. Ou seja, ele já está utilizando outros medicamentos, não vai parar, né? Então, a resposta pode ser um pouquinho diferente. E nem deve parar também, né? Não deve, Gabi, mas isso enaltece a importância do médico ao lado, tá? Ou seja, se eu estou utilizando uma substância para fins terapêuticos, essa resposta clínica, ela precisa de um especialista me acompanhando, que é exatamente esse médico prescritor. Pô, Leandro, a gente conversou também. Qual
papel maravilhoso que o Grupo Sechá faz, de levar essa informação, de provocar médicos a estudar, a entender. E promove um curso também para que médicos passem a prescrever. Exato. Entendeu? Então, Gabizinha tá demais hoje, hein? não, Gabi, o ambiente está muito né, dinâmico, né? Mas é isso, Gabi. Ou seja, o curso de vocês, a informação que vocês passam diariamente, ela é importante, tá? E outra, hoje não julgue qualidade, quantidade. Não. É uma crescente. Eu preciso tentar. É o que vocês estão fazendo, tá? Eu estou indo. Né? Aos poucos, essa informação, a qualidade da informação, a quantidade da informação, ela está sendo lapidada. Isso é mágico, isso é importantíssimo, isso é fundamental. Quando a gente começou, né, vou relembrar para vocês, a participar das audiências públicas como expositores, a gente tinha uma percepção de quem estava ouvindo, quem estava recebendo a informação. Então, ao longo de 1 ano e meio, a gente foi mudando um pouquinho o que a gente estava transmitindo em função da percepção do que era importante para quem estava recebendo. Independente se era um parlamentar, independente se era uma família, um ouvinte. Não. Né? Lógico, a gente obedece à chamada. Tá? Cada audiência, quando ela é convocada, ela tem um título, ela tem um porquê que ela foi convocada. A gente responde ali. A gente segue o que o parlamentar quer. Lembra? Sim. Nós somos alguns veículos, nós temos fundamentos. Não ultrapassamos esse limite químico, de forma alguma, jamais. Mas, em cima do que foi provocado, a gente vai dando essa resposta. E como eu disse em uma das audiências, a gente se alimenta das questões. A gente se alimenta das perguntas, né? Todas as perguntas para a gente é importantíssimo. Nós estamos dentro do nosso pequeno núcleo. A gente aprofunda nas questões químicas. Então, como aplicar essa questão química, como dar alguma resposta para alguns tomadores de decisão, depende dessas perguntas. E isso tem mudado. Em 1 ano e meio, a gente já mudou muito. Em 1 ano e meio, a gente criou o nosso grupo de trabalho. Tá? Um dos membros lá, o fantástico Luiz Miguel Scrobot Júnior, ele fez uma apresentação, fez uma exposição lá no STJ. Ministra Regina Helena convocou a comunidade para falar um pouco sobre cultivo, o que é seguro, não é seguro, né? E não foi debate, foi o pessoal para expor e ela ouvindo e os outros ministros para uma tomada de decisão deles. Então nós fomos lá, o Luiz Miguel foi lá, expôs, falou quais são nossas ferramentas para certificar cultivar, para rastrear cultivar. Geramos um documento, enviamos para ela depois, explicando, né, demonstrando que esse tipo de trabalho a gente já fazia com derivado de petróleo. Certificar poço de petróleo, rastrear vazamento de óleo. Trabalho fantástico que o pesquisador Carlos Yamamoto, lá da Universidade Federal do Paraná, faz com combustível. Aí nós fomos lá, provocamos isso. Você quer fazer um trabalho desse com derivado da cannabis? Não, claro. Química. Tá? Então, Gabi, é uma crescente, tá? Exponencial. E não é porque está aqui perto de vocês, né? Um dos principais catalisadores é o trabalho que vocês fazem. Não, isso é muito legal, e você falou sobre essa questão dessa possibilidade que a cannabis tem, e não é só no medicamento, né? Ela pode ser utilizada para biocombustível, para bioplástico. Fala um pouquinho sobre essa versatilidade da planta, quimicamente, aí onde que ela pode trazer soluções para a indústria. Eu sou químico porque um grande genial tirou a química do papel e botou na bancada. Tá? Química no papel, ela é fantástica. Eu fui entendendo cada vez mais, quanto mais eu estudei a química no próprio papel. Mas quando um genial, isso lá na minha época era científico, tá? Vocês nem sabem o que é isso. Hoje é ensino médio. Mas na minha época era científico. Aí lá no científico, eu
um grande amigo meu, Milton Rogério Moreira Pinto, hoje um diretor do Clube Amazonense lá em Manaus. Depois eu conto uma história, mas presto a minha homenagem ao Milton. A gente fez esse curso habilitação técnica em química e o genial Mário tirou, professor falecido, tirou a química do papel e botou na bancada. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. Porra, isso funciona. Aí eu vi a coisa acontecer. Então você me pergunta, cara, tem aplicações diferentes? Leandro, vai ser fantástico eu contar aqui para vocês. Pô, Gabi, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Não, mas, diga. Não, mas vou frustrar você então. Por quê? Porque é o seguinte, melhor do que falar é ver. Entendeu? Então, a gente tem uma colega, uma jornalista também, fantástica, Manuela Borges, sim, do Informacan, sim, né? Que ela roda o país com uma exposição. Você já viu a exposição dela? Esteve presente na nossa feira. Estava lá na Medical Cannabis Fair. Então, presta atenção, Leandro. Então, eu contar para você é uma coisa, né? E, pessoal, se vocês tiverem possibilidade, vá assistir a exposição da Manu. Não, é fantástica, fantástica. Porque ela apresenta uma quantidade absurda de produtos de consumo, produtos para bem-estar da sociedade. Né? Através da fibra. Entendeu? Então, aí não é o químico Bigacê falando. Tá? Sim. É a Manu, jornalista, mostrando, tá aqui, ó, é isso aqui. Pronto. Então, são vários, Leandro, vários produtos diferentes que você pode utilizar. Não, até tem aqui uma colinha que a gente fez uma postagem no Instagram. A gente estava conversando ontem sobre isso. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que estava no grupo da redação. Achei que tinha mandado para a Gabi. Duvido você arrumar um pouquinho de água. O papo tá bom. A gente fez um compilado ontem, né, Gabi? Que a gente fez uma postagem, mas acho que é até mais fácil entrar aqui no Instagram da Sechá. Inclusive para você ficar por dentro de tudo que acontece. Qual caminho desse Instagram da Instagram? Sechá. @Sechá_oficial. A gente fez uma postagem aqui. Te mandar aqui. E a legenda, ela traz assim, bem legal. Olha só, tipo assim, o cânhamo pode ser utilizado na indústria têxtil para produzir tecidos duráveis, na construção para criar materiais isolantes e sustentáveis, na alimentação como fonte rica em nutrientes, na produção de papel resistente, em plástico biodegradável, em cosméticos hidratantes como biocombustível renovável, em produtos medicinais com CBD. Então você vê, a possibilidade é riquíssima, né? E você foi econômico, viu, Leandro? Tem muito mais, né? Tem muito mais. Nossa. Mas o biocombustível me chama muita atenção. A biomassa, aí é uma outra parte muito interessante que a gente... É o mesmo processo do bagaço da cana-de-açúcar para extrair o biocombustível? Biomassa. Eu tô demais hoje, hein, Gabrizinho? Tô demais, cara. É a química, Com deu um professor química. desses, a coisa tá ruim. Então, o que acontece, né? O que a gente chama dessa biomassa? Lá atrás a gente jogava fora o bagaço do cano, não jogava? Sim. Ali você tem uma quantidade absurda de carbonos, hidrogênios, oxigênios, absurda. Esses átomos, eles estão conectados de uma forma e gerando uma estrutura que tem uma determinada propriedade. Quimicamente, eu posso modificar essa conexão e gerar uma outra que tem uma outra propriedade. Dentre elas, combustível. Tá? Então, vamos lá. Derivado da planta, qual é a nossa prioridade? Eu preciso ajudar as criancinhas que têm epilepsia. Preciso. Funciona? Tenho resposta? Tenho. Então, essa é a prioridade. Uso terapêutico. De onde vêm os canabinoides especiais, maravilhosos, que têm essa resposta terapêutica? A flor. E o restante? É uma biomassa enorme. A lignocelulose que tem no caule, não vou dizer que é melhor ou que é pior do que o pinus, do que o eucalipto. Não vou dizer isso. Ela é diferente. Tem o seu valor. Ela tem uma propriedade diferente. Se você pegar a China gera tecidos caríssimos. Você manipular
lá no evento, né, duas fantásticas colegas, fantásticas, trabalham com tecido, trabalham com essa área. E elas mencionaram, precisa de uma máquina especial para processar. Tá? Essa fibra tem uma característica tão diferente que você precisa de uma máquina diferente. Hoje, né, a própria Manu conversa com a gente, ela vai, né, para o exterior, participa de uma série de eventos, né, acho que foi mês atrasado, esse ano, ela e o próprio membro lá do nosso grupo de trabalho, né, o Luiz Miguel, tiveram no Colorado, conversaram lá com o governador e tudo mais, viram tudo. Aí ela disse, olha, comprar um bonezinho, comprar um vestido, ela tem cada vestido lindo, né? Ela fala, isso é muito caro. Cara, por quê? Porque tem uma propriedade diferente e a gente tem pouquíssimo acesso, então o Sim. custo... A gente recebeu aqui a Renata Lima Renata, Sim, e o demais. Leonardo Chiasso, que é estilista, né? Ele tem uma coleção com cânhamo. E ela falou bastante sobre exatamente isso. E muito interessante, porque realmente é caro, mas pode se tornar uma produção em massa tranquilamente. Não existe... A Renata é uma querida guerreira, né? Ela milita, trabalha muito bem com esse campo de aplicação e lógico, né? Acaba aprendendo muito com ela, né? Muito com a Manu, muito com ela, né? De informação, porque elas trazem. Né? Aí voltando, Leandro, né? Falar das aplicações, a gente pode ficar aqui uma eternidade. Agora você vê, né, aí esse trabalho educativo, né, delas, né, vou citar a Linda Manu, vou citar a Renata também, a outra colega, eu esqueci o nome dela, mas que trabalha também com essa parte de tecidos, é o que está aproximando a gente de diferentes aplicações de diferentes partes da própria planta. Existe um projeto, né? Eu tive na universidade, tive várias universidades, tá? Mas a penúltima, né? A última que eu fui de viagem foi em Salvador, mas lá em Recife tem um projeto lá, a nossa presidente lá do Conselho da Primeira Região, Ana Paula Paim, tem um projeto com as propriedades da raiz de biorremediação de solo. A planta é tão interessante que ela é capaz de absorver metais do solo, resíduo do solo, e buscar essa regeneração do próprio ambiente. Então a ideia do projeto lá também é entender qual é o tipo de absorção, para onde que vai, né, qual é a destinação agora desses metais, porque ele não desaparece, né? Lembra da lei da conservação das massas? Como é que é? Ele não vai. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Né? A gente falou ontem esses dias. Né, falando, então, tudo. Né, por isso que eu digo que tem muita coisa ainda para a gente fazer, para a gente trabalhar. O Brasil ainda está engatinhando, a gente tem esses limitantes legais, precisamos obedecer esses limitantes legais, óbvio, né? Mas sempre gerando dados de aplicações de diferentes produtos, né? Diferentes utilizações, porque em países, né, cuja a própria legislação já atingiu um outro nível, está tendo um retorno muito interessante quanto a emprego, né, recursos financeiros, imposto e tudo mais. Não sei se vocês viram numa revista, né, também deve ter uns 2 meses atrás, a gente vai alcançar, na previsão, uma revista importante, tá? Uma previsão de alguns bons bilhões da utilização legal da planta, partes da planta. Tem um dado aqui da Kayamind, olha só, segundo a Kayamind, 4,9 bilhões seriam movimentados no 4º ano da legalização do cânhamo no Brasil, sendo que 330 milhões seriam arrecadados de impostos para o Estado. É um dado da Kayamind esse daqui. A Riscaia é fantástica, né? Ela tem um trabalho antigo. Hélio e Thiago, inclusive um agradecimento aqui, que eles ajudam muito a gente nesse processo de informação, divulgar. Não, então, também presto a minha homenagem a eles por divulgar informações de qualidade. Entendeu? Ou seja, precisa de qualidade e que vai trazendo para a gente esses dados. Cara, bilhões,
É. E eu perguntei para você, Gabi, a Gabi estava aqui também no dia, sobre essa questão da versatilidade da planta, porque, olha só, no dia que a Renata veio aqui, junto com o estilista, com o Léo, olha só, eles comentaram que o Léo tem uma coleção, que ele fez um desfile de moda com roupas de cânhamo. E ele contou que a primeira coisa que as pessoas que são fora desse ecossistema querem fazer ao chegar perto dessa roupa é cheirar. Então, por isso que é legal perguntar para você, né, que é um profissional da área, que entende toda essa questão, que a gente está falando muito de química aqui, falar do biocombustível, do tecido, as pessoas querem cheirar, daqui a pouco pega um biocombustível, vai cheirar, o bioplástico vai cheirar, entendeu? Então, não é isso, né? É a matéria, é a biomassa que você transforma ela, dá um outro sentido para ela, né? Eu, na minha trajetória profissional, que é antiga, eu participei, né, de projetos em uma casa de perfumaria muito famosa, multinacional. E eu estava vinculado à área de aromas, eu não estava na área de essências. Mas, lógico, eu tenho vários colegas, né? Um, inclusive, já foi expatriado. O cara é tão bom que levaram ele para fora, que é para ninguém ficar de olho nele aqui no Brasil. E outros que trabalham também com a área de perfumaria. E o que é isso? O que é um aroma? O que é uma fragrância? Pô, usa aquele natural porque não tem química. Pô, dá uma tristeza quando a gente escuta isso. Tem química. Espera um pouco, né? É um termo muito pejorativo. É meio, às vezes, mal vista, né? Falar que tem química não quer dizer que não é seguro, não é saudável, não é bom. A química está presente na nossa vida, Esse termo, na verdade, ele quer dizer uma outra coisa, né? Que não é exatamente a química em si. O que seria essa outra coisa? Então, é tão mal utilizado, né? Que preconceito, desconhecimento. Às vezes eu falo, eu sou químico. Você poluiu o ambiente. Mas eu ajudo a fazer remédio. A água aqui, ó. A água. Água é perigoso? Se você tomar muito, né? 15 litros. Isso. Não, você sabe nadar? Sabe nadar, Gabi? Sei. Sabe nadar? Então, se você... Ele é o Gabriel também. Gabi? Gabi. Só falar Gabi que também ele atende. Gabi e Gabi. Então, né, isso, Leandro, é exposição. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. A dose. Né? Paracelso já disse isso lá atrás. Então, o quanto que eu estou exposto? Depende da substância. E depende do meio que eu estou exposto a essa substância. Né? Então, química, não tem química. Tem química, sim. O processo de obtenção daquela substância ou daquele produto pode ser diferente. Isso gera alguma característica. Mas, gente, tem alguns medicamentos que eu preciso que ele seja sintético. Talvez eu não tenha ele de origem natural, biosintética. Tá? A gente não precisa ser inimigo do sintético, né? Não, gente. Eu tenho dronabinol, nabilona, que são os análogos, né? Que falou produto químico, mas eu acho que isso tem muito a ver também com a prateleira do supermercado, dando liberdade para minha analogia, porque você vai lá, tem produto químico, risco, perigo. Pois é. Isso tem muito a ver. Ainda tem uma caveirinha. Uma caveirinha. Pô, que maldade. Deixe longe das crianças. Mantenha. É necessário. Mas eu acho que essa cultura de olhar o químico como algo perigoso, eu acho que vem daí. É perigoso. Não, mas ele é perigoso, mas ele não é um inimigo. Não, eu controlo o risco. Se eu não tenho um desinfetante, eu tenho infecção hospitalar. Se eu não tenho um defensivo agrícola, eu não tenho alimento suficiente para o mundo. Não, mas acho que essa eu não posso usar muito. E na provocação que a Gabi fez, né? De que as pessoas não têm esse entendimento de olhar com um olhar pejorativo pro químico. Leandro... Filosoficamente também. Vamos filosofar. Então, falar mal vende. Além do que também, por exemplo, essa propaganda muito pesada, assim, né, em cima do perigo do produto, é pelo desconhecimento, porque você não pode
vou enaltecer de novo o trabalho de vocês. Vocês passam informação de qualidade. Esse desconhecimento, às vezes alguém escuta, né? Vou usar o outro termo popular também. Escutei o galo cantar e passei para frente. Pô, não sabe nem o que você escutou. Aí quando você passa já com outro viés. Entendeu? Sim, e o desconhecimento no sentido de esse produto, você não pode usar ele com outro produto. Porque você vai gerar uma outra reação química. Aí a dona de casa vai lá e mistura o produto. E não poderia fazer isso. Então, Gabi, pode gerar um risco. Leandro, a gente tem 2 dias para começar, para ficar conversando, né? Porque a gente está entrando agora numa outra área muito importante que a gente trabalha lá no nosso conselho, né? Um projeto desenvolvido, né? A nossa chefe de comunicação, Jordana Saldanha, jornalista fantástica também, que chama-se Projeto Misturas Explosivas. E o que é isso? Em casa, você foi na veia, tá? Em casa, um monte de misturinha de produtos de limpeza. Mas quem diz para fazer essa misturinha? Alguém na internet, né? Podcast, jornalista em veículo oficial de comunicação, tá? Apresentador matinal, faz isso, olha, funciona aqui, é uma beleza, olha, você vai ter uma renda extra, gente. Principalmente produto de limpeza, se não estiver no rótulo explícito, pode misturar, não misture. Por que eu vou fazer isso? Você é químico, Leandro? Não. Gabi? Não. Gabi? Então, caramba, como é que eu vou pegar Vou pegar um desinfetante, base amônia, vou pegar uma água sanitária, vou misturar, vai ficar fortão. Fortão é a cloramina, é o gás que você vai gerar. E se você estiver num ambiente fechado e ficar inalando, você vai perder os sentidos. E se continuar inalando, você pode morrer. É muito sério, né? Não, Isso cabe também para medicamento. Para medicamento, para tudo. Cabe para tudo. Tem campanhas para evitar automedicação. Tem campanhas, uma séria. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária trabalha muito com isso. Voltando rapidamente, pessoal, nesse tema, né, de misturas explosivas, esse nosso trabalho é muito bem estruturado. Tá? Alguns anos atrás, o que nós fizemos? Nós chamamos jornalistas e influenciadores digitais. Levamos lá na nossa sede em Brasília, colocamos todo mundo no ambiente, fizemos algumas apresentações para o pessoal entender. Olha o risco que você está correndo de passar essa informação. Tem uns caras que têm uns portais fantásticos para ensinar a fazer misturinha, para ensinar a usar um outro produto em uma destinação que o fabricante não previu. Ou seja, dentro de uma fábrica, vamos pegar esse exemplo do produto saneante, mas do medicamento é igualzinho, você tem uma série de profissionais que estudam bastante para entender o que é aquele produto, o que é aquela substância, e no rótulo do produto e na bula do medicamento tem as informações, o que você pode fazer, onde você pode, e algumas cautelas, né? A primeira informação do produto saneante, vamos voltar no saneante, antes de usar, leia com atenção o rótulo. Não, quem lê esse rótulo? Peguei você. Mas está lá. É. Tá? Letra maiúscula em destaque. Tem outra fase em destaque também. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Tem a composição, tem os riscos, onde é que eu posso usar. Um produto com ação antimicrobiana é tempo de contato. Eu tenho que respeitar aquele tempo de contato. Por quê? Porque aquela formulação tem uma mistura de substâncias que eu sei que ela vai eliminar, vai reagir com a parede celular do micro-organismo naquele tempo. Se eu misturar qualquer outra substância, não sei o que vai acontecer. Inclusive, eu posso gerar a cloramina. E eu acho que esse entendimento, essa linha de raciocínio também se aplica aos compostos da cannabis, né? Por exemplo, muita gente diz assim, o THC não é bom. Tem muita mistificação em relação ao THC, né? E só pegando essa linha de raciocínio,
Parece que cannabis é só THC e CBD, CBG, CBN. Ninguém fala dos outros compostos da cannabis, né? Então, maravilhoso, né, Leandro? Quem fala isso? Senso comum. Então, alguém que não conhece farmacologia. Né? E nós estamos aqui para ensinar você, para educar sobre a terapia canabinoide. Não, pois é, eu tenho cada um no seu quadrado, não é isso? Né? Por isso que eu falei lá no início e a gente repete o tempo todo, né? Nós, químicos, não ousamos sugerir nenhum tipo de destinação. E o termo é esse mesmo, nós não ousamos. O nosso trabalho é lá atrás. Algum outro profissional vai estudar canabidiol, tetrahidrocannabinol, a dronabinol, canabigerol, os ácidos. Que HCV agora aparecendo exato, aí, né? Exato. E os próprios terpenóides, que tem um monte lá, né? Cariofileno e outros. A gente ajuda quimicamente a dizer, nesse extrato eu tenho tanto desses componentes. Vem um profissional, né, farmacêutico, biólogo, para estudar a interação dessas substâncias com o meu organismo, com o meu receptor. E vai dar auxílio ao médico prescritor montar ou criar a posologia deles, a partir, inclusive, daqueles estudos clínicos que são formais. Tá? Além disso, fora disso, eu estou fazendo um uso popular também. Ou seja, eu não sei o que pode estar acontecendo. Por isso, da importância de eu ter também um médico prescritor. Né? Historicamente, né, o uso popular, as garrafadas e tudo mais, tá bom, tá utilizando. A gente tem uma resposta aparente. Né? Lá naqueles cursos que eu falei para vocês que a gente promove aqui no Conselho da 4ª Região, a gente teve uma aula maravilhosa da pesquisadora doutora Raquel Boff, falando sobre dados do mundo real, ou seja, dessas observações, como que você trata essas observações também cientificamente e como é que pode auxiliar em uma das etapas do estudo clínico. É uma coisa a ser ignorada, né? Tem que, na verdade, agregar e colocar ciência nisso. Exato, Gabi. Agora, cada vez mais você conseguir demonstrar qual é o mecanismo de ação, qual é a relação entre essa substância ou essa mistura de substâncias com essas respostas terapêuticas. Então, né, Leandro, qual é o metabólito? Você viu que eu não falei qual é o canabinoide, né? Qual é o metabólito? Qual é a substância? Se eu estou trabalhando com, entre aspas, full spectrum, broad spectrum, eu tenho uma série de substâncias. Todas elas podem ser muito importantes. A gente chama lá de efeito sinérgico. Né? Ou seja, cada uma delas tem uma função. Lá atrás eu falei da casa de perfumaria, para eu gerar um aroma, para eu gerar uma fragrância, todos os componentes são muito importantes. Todos os componentes. Então, às vezes, eu tenho uma mistura muito grande de substâncias que vão ser importantes para a minha percepção. E a minha percepção é o quê? Eu tenho alguns receptores que essas substâncias vão me dar aquela sensação olfativa ou gustativa. Então, todos aqueles componentes são mágicos. Com certeza não é da época de vocês, mas eu tinha um perfume chamado Patchouli. Já ouviu falar? Não. Não? Você já... Então, pesquisem depois aí. Patchouli. Patchouli, que ele simulava uma fragrância muito parecida com da cannabis. Entendeu? Olha só. E já ouviram falar em aromaterapia? Já. Sim. Então, se eu estou sentindo uma certa fragrância, é porque eu tenho uma substância química se aproximando do meu receptor. Da mesma forma, quando você sente um cheiro muito desagradável, você pode ter um enjoo. Eu estou provocando Você- uma reação. Pode ser o contrário, Claro. pro lado positivo Claro, também. claro. Ou cessou enjoo, uma outra reação. É. Né? E, aí olha que barato, olha as filosofias. Sempre que eu falo nessas filosofias, assim, eu me lembro do meu amigo Wilson Botek, vai me dar umas bronca, né? Ele é cético, genial. O cara, quando é genial demais, é assim, né? Mas a cor,
eu tenho uma sensação, não é só né, o odor, a fragrância, que pode ser maravilhoso, né? É uma experiência, né? Olha o termo bacana também, é uma experiência, né? O que é uma experiência também em algumas ações? Cara, um almoço. Sim. Né? Antes de você saborear, você se delicia com aquela visão, né? Um café. Né? Um café. O cheiro. Um pãozinho. Na padaria, quentinho, aquela manteiguinha. Né? Então, antes mesmo de você saborear, você já tem aquela sensação. Né? Você vai em algum lugar cuja, né, a decoração, a própria cor, ela te agrada. Você já tem um outro astral. Aquilo provoca em você algo. Né? Então, a sensação olfativa é a mesma coisa. Tá? E é uma substância química. Sim. Então, a própria cannabis, os terpenóides, que são os mais responsáveis, né, por essas sensações olfativas, ela vai provocar em você algo. Essa resposta é igual a mim, você, Gabi? Não. Cada um tem uma sensação diferente. E a plantinha, ela tem essa propriedade, ela desperta diversas sensações diferentes, né? E cada um traduz do seu jeito. E seguindo essa linha filosófica desse programa aqui, lembra do Café Filosófico? Era lá na CPFL em Campinas que tinha o Café Filosófico, era transmitido também pela internet e tal, muito legal. Eu morava, já acompanhei, já gostava. Demais. CPFL ali. E, bom, seguindo essa linha aqui filosófica, eu acho que você falou algo muito interessante, que o ser humano ele tem que se conhecer mais, se perceber mais e criar essas percepções, porque é tão bom talvez você acordar e respirar, ver o cheiro se da proporcionar natureza, essas coisas, se permitir, nessas situações, né? Se colocar em boas situações para que você possa gerar boas reações químicas. Desacelerar um pouquinho, né? Observar mais, então, perceber mais. Leandro, monta uma startup. Vamos montar. Nós três aqui, ó. Lá no... Por que eu pensei nisso? Lá no Rio de Janeiro, né, o chefe do meu laboratório, meu grande amigo, Dr. Lúcio Mendes Cabral, um dos maiores farmacotécnicos que tem no mundo, né? Vou ampliar. Eu ia falar do Brasil, mas no mundo, porque ele fez pós-docs na Itália, ou seja, ele roda bastante. Genial. Ele né, provocou um dos outros geniais lá, né, recém-doutores, para criar uma estrutura chamada de análise de sentimentos. Por quê? Esse trabalho, Leandro, Gabi, de você entender, né, como que uma fragrância ela pode provocar uma sensação de bem-estar, inclusive, é mágico para uma indústria, para a casa de perfumaria. Né? A fragrância, né, entrando numa formulação, ela entra numa quantidade muito pequenininha, mas pode ser o diferencial até num próprio produto de limpeza. O que você vai usar, o que você vai comprar. Né? Caramba, casa limpa tem cheiro de casa limpa? Não, tem cheiro de... Lá em casa tem cheiro de Cândida, água sanitária. Tá bom, Cândida você vai traduzir como casa limpa. E é gostoso, viu? O cheirinho da água claro. sanitária, assim, tal. Também porque te remete a uma coisa, né? Te remete a... Exato. Então, essa sensação, né? Essa magia, né? Tô pegando o produto de limpeza como exemplo, ele é fundamental. Ou seja, essa sensação de bem-estar, de você imaginar, poxa, a casa tá limpa, a casa tá desinfetada, ela é traduzida com aquela fragrância que você percebe. Nossa, alguém utilizou aqui um produto de limpeza maravilhoso, que seja a Cândida. Usou, eu sei que está limpo, eu sei que está desinfetado. Então eu estou seguro, eu estou bem ali. Né? Ou aquele cheiro de hospital, que nem é tão agradável, né? Mas te dá essa sensação Você nunca foi ao médico, pô, tô passando mal, vou no médico. Você entra, o médico fala, bom dia, tudo bem? Passou. Não, Nossa, sim. Porque você já está naquela sensação, agora eu estou seguro. Agora eu já estou seguro. Lá em casa, Gabi, tem umas tretinhas com a Priscila, minha esposa. Porque, cara, eu gosto de limpeza, gosto de coisa limpa, mas ela gosta de limpeza num nível, assim, limpeza profunda. Muito alto, assim. Pri, eu sou do seu time total. Tem umas
a química quebra um pouquinho, entendeu? Entre o casal nessas horas, assim. Mas, Pri, você tem razão. Porque, assim, você chegar em casa, né? Ela sai depois de mim, então ela tá em casa agora, de manhã, e depois eu chego e ela deixa a casa assim, um brinco. Você entra em casa, tira o sapato, pisa no chão, aquele chão que não gruda um fio de cabelo no teu pé. Aquele cheiro... É demais, daí, é Você demais. tem a percepção do tato, você sente lá que não tem nada encostando no seu pé. Aí você tem a percepção visual, que você não vê pó em cima de nada, te agrada. A casa organizada, né? E tem Cada um coisa cheiro. no seu lugar. Cara, isso é qualidade de vida. Então, é isso. Você tem razão. Ó, pra gente encerrar e partir que nós precisamos terminar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sua visão de mercado da cannabis, se a cannabis tem que ser encarada como mercado ou é propriamente tratada como saúde aqui no Brasil, primeiramente, para depois se pensar no mercado. Resoluções da Anvisa 327, 660. Queria a sua percepção sobre essa cannabis no Brasil, que muitas das vezes é um pouco controversa, Poderia ter deixado um Existem- podcast só disso, É. né? Existem times, né? A Colocando gente sabe que Viraci tem aqui times numa- assim, né? Então, mas eu acho que são mercados que eles podem coexistir, né? Vamos lá, gente. Produtos para saúde, né, não é filantropia só, tá? Ou seja, você tem que gerar renda, você tem que ter profissionais trabalhando, você tem que valorizar esses profissionais, tá? E óbvio, o produto gerado vai ser uma ferramenta para suporte à saúde do cidadão. Ok? Pronto. Então, eu preciso dessa empresa? Preciso. Eu preciso gerar e cada vez mais de forma segura, cumprindo todas as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Preciso. Leandro, 660, Gabi, poxa, eu estou importando um produto de fora do Brasil. Primeiro ponto, que isso é claro nas normas da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu preciso de um médico prescritor. Eu preciso de um profissional. Eu, cidadão, eu não sei avaliar a qualidade daquele produto, né, a origem daquele produto, né? Então, cara, se eu tenho esse profissional que está me dando esse suporte, em princípio, em tese, eu estou seguro. Eu tenho um monte de desvio, eu tenho um produto que eu não sei de onde é feito, não sei quem fabricou, ele lá no país de origem dele, ele é nada, não é nem suplemento alimentar. Não sei. Existe uma regra clara da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Tem alguns desvios de finalidade aí no meio do caminho? Cara, eu não posso julgar, né? Não posso. Uso compassivo é legítimo? É legítimo. Eu estou experimentando, às vezes, um medicamento que eu não tenho no Brasil, tá? Hoje, né, passando para 327, ela é uma categoria transitória. Da mesma forma que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária teve a sensibilidade, né, aquele grupo de diretores lá, né, da diretoria colegiada, julgou, aprovou a criação da RDC 327, acesso. Eu tenho essa resposta terapêutica. Essa sensibilidade, de novo, nós químicos não desenvolvemos competências para julgar política pública. A gente não se envolve, tá? Então, eu jamais vou dizer para você que está correto, que não está correto, é legal, não é. Não, legal é porque tem uma norma, tá? Como está sendo utilizado, como está sendo trabalhado esses produtos, a gente tem a competência para, se você tiver um frasco de um produto importado via 660 ou que você tenha de uma farmácia, da 327, a gente tem competência para analisar e falar para você, olha, é ou não é o que está escrito aqui no rótulo. Isso a gente consegue fazer, né? Então, de novo, gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela, depois da criação dela, ela levou o Brasil para outro nível de qualquer tipo de produto, medicamento, alimento, saneante, cosmético, produtos de médicos, né, equipamentos, sangue, tecidos e outros órgãos derivados. É outro nível. A agência,
ela precisa ser valorizada. As outras também, claro, mas a gente está falando da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, precisa ser valorizada. Os profissionais ali, eles são, vou usar o termo, guerreiros. Tá? Se vocês acompanharem, eles estão passando por alguns momentos complicados, né, de desvalorização da categoria. Né? De novo, não só a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, todas as outras agências. Sim. Mas eles analisam, eles verificam de forma muito criteriosa qualquer tipo de produto. Tá? Via 660, essa responsabilidade ela acaba indo principalmente para o médico prescritor. De onde está sendo importado, como é que ele está sendo importado, tem um cadastro na própria agência. Você vai cadastrar. Tem um julgamento básico lá. Mas, se eu estou importando, se eu estou utilizando, eu sei que aquele produto não é regularizado na agência, como é um medicamento. Não passa por todo o crivo de estudos clínicos que comprovem eficácia e que comprovem segurança. Mas eu posso trazer como qualquer outro medicamento que não esteja regularizado na Anvisa. Um medicamento experimental, um medicamento novo, ainda não foi regularizado. Nenhuma empresa resolveu regularizar. Não é rápido e o custo é relativamente elevado para você regularizar um produto. Tá? Não é muito simples. Até porque você tem vários profissionais da agência que vão debruçar em todas as etapas do processo de fabricação e do processo de regularização. Análise desses testes e análise desses ensaios que eu falei. Então, né, Leandro, 660, 327, né, 24, 26 produtos fitoterápicos, medicamentos específicos, tem um rito para cumprir, cada um com rigores elevados. Todos eles, eu tenho um outro profissional, não são os químicos, que vão avaliar a situação do paciente, se ele precisa, se ele não precisa, e vão acompanhar as respostas terapêuticas daquela substância, daquela formulação para esse paciente. Tá? Então, não adianta, olhando, né, Gabi, a gente discutir muito ou aprofundar muito. Nós estamos evoluindo muito. O papel está sendo cumprido? Eu estou conseguindo dar acesso a quem precisa, né, dessa terapia, desse medicamento ou desse produto? Sim, estou conseguindo. Então, vamos evoluindo? Vamos evoluindo. Todos eles têm a sua responsabilidade? Todos eles. Desvio da qualidade. Se você entrar na página da agência, você vai ver um monte de alertas. Um monte. Tá? Teve um tempo atrás aí que um produto de limpeza, foi recolhido de mercado. Nossa, foi um escândalo, né? Foi recolhido voluntariamente. Medicamento recolhido porque teve um desvio. O Instituto Nacional de Controle da Qualidade de Saúde faz algumas análises fiscais. Você pode entrar também na página deles lá, até por dentro da própria página da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, produtos de uso hospitalar. Você vai ver que alguns produtos apresentam desvio da qualidade. Tá? Então acontece. A gente briga, a gente corre atrás, e é um dos papéis principais da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que esses desvios não ocorram. Mas se forem detectados, que sejam tomadas algumas decisões, algumas informações, inclusive o próprio recolhimento do produto. Né? Então, volta, Leandro. Volta, Gabi. Gabi, olha, pode acontecer? Pode. Eu consigo minimizar? Consigo. Tá? Existe uma regra clara? Existe. Se não fosse possível, não teria a regra. A regra é melhor hoje? Não nos cabe julgar. Tá? Hoje, o que eu tenho? Eu tenho acesso. O juiz não autoriza você cultivar? Autoriza. Ele também tem essa sensibilidade. Tá? Ainda está de uma forma precária, ainda está transitória, a gente ainda vai evoluir na própria resolução. Todas gerais? Vamos. Ué, mas é o papel. É por isso que nós 4 estamos aqui conversando e discutindo. Perfeito. Exatamente por isso. Hoje nós estamos falando, né, esgotamos o tema? Não. Mês que vem, se a gente se encontrar em algum lugar, vamos bater um papo, talvez a gente já tenha evoluído, já tenha alguma coisa nova para poder levar
né? A 327 está em revisão. Foi feita a análise de impacto regulatório. A diretora Meiruza apresentou a equipe deles, sensacional. Meu profundo respeito ao João Paulo Perfeito, Ana, Cecília e todo o restante da equipe. Sensacional, fizeram um trabalho maravilhoso, 300 e tantas páginas de análise geral. Então, hoje, está junto com a equipe do diretor Robinson, que está analisando aquela documentação. Possivelmente, em breve, a gente tem essa revisão, vamos por algum lado. PL 399 já foi aprovado lá. A gente teve algumas vezes com o deputado Luciano Dutti, deputado federal, que foi o responsável agora pela última etapa, ou seja, na comissão já foi aprovado, está lá com o presidente da Câmara. E é legal a gente deixar claro também que esse critério de controle de qualidade da Anvisa não é só para cannabis, é sobre qualquer tipo de produto e medicamento. Produto sujeito à vigilância sanitária. Nós não falamos de cosméticos, não falamos de saneante, de produto de limpeza. Ou seja, o critério é o mesmo, é a missão da agência. Tá? A Lei 8080 de 1990, que define a vigilância sanitária, já trata exatamente de qual é o papel. O meu doutorado foi em vigilância sanitária lá no INCQS, na Fundação Oswaldo Cruz. Eu tive que estudar muito todos os conceitos, e esses conceitos são aplicados e são sempre atualizados. A gente vai crescendo. Então, a máxima do produto sujeito à vigilância sanitária, óbvio também, dos derivados de cannabis, tem que ser seguro e tem que ser eficaz. Perfeito. Perfeito? Gabi já está mandando a gente encerrar aqui, já deu o nosso horário, o nosso tempo, e é legal, né, Biraceli, que a química ela está tão presente na nossa vida, no nosso dia a dia. O papel da agência é maravilhoso. De vigilância sanitária, talvez as pessoas enxergam a agência Anvisa com uma certa distância, mas está tão presente no dia a dia, na prateleira do supermercado, naquele produto que você compra na farmácia. Então, talvez um convite para que as pessoas se interessem mais pela química e pelo papel da agência de vigilância sanitária aqui no Brasil, a Anvisa, que, como você falou, tem colocado o Brasil num patamar diferenciado em termos de regulamentação e de controle de qualidade, né? Podemos encerrar, Gabizinha? Podemos. Algum comentário? Mas já! Infelizmente. Nossa, foi maravilhoso. Uma honra te receber aqui. É uma aula mesmo, né? E relembrar. Professor Biraceli Lima. Vou chamá-lo assim agora. Muito legal. Chama de Bira. Meu amigo Bira. A você, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo DeusaCast.